Então, nós damos início à nossa quarta aula, né, do curso O Antiimperialismo e as Relações Internacionais. Hoje, com o tema da libertação nacional e o pensamento antiimperialista, de Amilcar Cabral, Thomas Sankara e o Kwame Nkrumah. Pode ir, Marcelo. Muito bem. Bom, boa noite a todos e todas. Uma alegria estar aqui novamente com vocês, compartilhando um pouco dessa discussão sobre o pensamento anti-imperialista contemporâneo. Hoje a ideia nossa é falar um pouco sobre alguns pensadores das revoluções africanas, pensadores, intelectuais, lideranças políticas que desenvolveram profundamente o pensamento anti-imperialista naquele continente, naquele território que é a origem da nossa história, né? A história da humanidade começa na África, ali que surge a humanidade, e é um continente que sempre foi marcado por grandes lutas populares. Um continente que foi bastante agredido, bastante atacado, seus povos foram brutalmente e longamente escravizados. Essa escravização da população africana adquiriu uma violência muito mais elevada após o processo de desenvolvimento do capitalismo, após o processo de expansão do capital comercial pelo mundo, o chamado sistema colonial, né, a construção do sistema colonial, que representa uma época de expansão do capital comercial pelo mundo, e o início do sistema capitalista, que é um sistema que sempre se construiu mundialmente, globalmente, internacionalmente. O capital sempre necessitou se reproduzir de maneira ampliada, né, em todos os sentidos. E o sistema capitalista é um sistema que nasce já buscando sua internacionalização, sua mundialização, sua globalização. E isso vai trazer consequências seríssimas para os povos da América Latina, África e Ásia, porque o sistema capitalista vai fazer uma integração forçada e não consensual, né, através de guerras de conquista colonial, com o objetivo de submeter pela violência os povos aos interesses da burguesia comercial nascente, da nobreza, né, nos séculos XV, XVI, XVII. Então, o continente africano vai cumprir um papel decisivo, importante, estratégico no processo de expansão mundial do capital comercial, né, do capitalismo, assim como logo depois do continente americano, né, a invasão colonial europeia aqui nesse conjunto de terras que recebeu o nome de continente americano. E quando nós falamos de África, é muito importante esse período que nós vamos comentar hoje, que é um período dos anos 60, 70, que é um período onde se desenvolve, se consolida, na verdade, um pensamento anti-imperialista bastante rico, bastante complexo, mas muito inovador, eu diria, né? Tem pessoas que hoje nas universidades estão descobrindo a África, né? Agora estão estudando a África. Isso é bom, é importante, mas já nos anos 60 e 70, inúmeros intelectuais progressistas de esquerda, especialmente aqueles e aquelas
que foram influenciados, né, pelo chamado materialismo histórico dialético, também conhecido como marxismo, já compreendiam a importância estratégica e fundamental do continente africano e das lutas dos povos africanos na luta de classes mais geral, né? Como a luta de classes na África tinha e continua tendo uma importância fundamental, estratégica e decisiva para as batalhas contra o imperialismo, seja nos anos 60, nos anos 70, como hoje. Então, é importante que alguns intelectuais acadêmicos estimulem, estudem a África, tentem compreender profundamente as relações sociais, econômicas, de produção, a cultura, né, os diferentes aspectos da vida social dos diferentes povos que vivem nesse grande território, nesse grande continente que é a África. Mas é importante recuperar a trajetória daqueles e daquelas que nunca menosprezaram a presença e a participação desse continente nas lutas por transformações sociais, especialmente nas lutas anticolonialistas e antiimperialistas. É importante lembrar que os pensadores que nós vamos falar hoje, né, o Kwame Nkrumah, o Amílcar Cabral, o Thomas Sankara, poderíamos incorporar, incluir tantos outros, né? Julius Nyerere, enfim, Samora Machel, Agostinho Neto, tem um conjunto, né, de pensadores, né, Frantz Fanon, enfim, tem inúmeros pensadores, muitos deles, além de serem intelectuais, marxistas, também lideranças de movimentos políticos, partidos, que lideraram o movimento de libertação nacional, de libertação anticolonial, antiimperialista. Todos esses sofreram bastante influência e acabaram sendo também o produto de um movimento que teve início lá nos anos 1919 a 1922, que foi quando a Internacional Comunista, ou Terceira Internacional, começou a dar bastante atenção, ou mais atenção, para o chamado problema nacional e problema colonial. A Terceira Internacional Comunista, fundada em 1919, por influência da Revolução Russa de 1917, ela reuniu lideranças intelectuais de diferentes partes do mundo e foi, sem dúvida nenhuma, talvez, eu não conheço outro, talvez os congressos da Internacional Comunista de 1921 e 1922 tenham sido o primeiro espaço internacional onde o problema africano, a questão colonial na África foi debatida, assim como o problema dos povos coloniais na Ásia. Essa discussão resultou em uma resolução sobre a questão nacional e colonial e uma análise da conjuntura política internacional que recomendava que os comunistas de todo o mundo, de todos os partidos que faziam parte da Internacional Comunista, estudassem profundamente a realidade do seu país, a realidade do seu continente, a realidade da sua região, para que pudesse produzir uma análise bastante concreta da situação econômica, social, política, cultural, para que pudesse contribuir para a construção, com essa análise, da mais correta e justa tática do partido político
ou da organização política que fosse formada pelos comunistas. A Internacional Comunista recomendava que os comunistas fizessem uma precisa avaliação da correlação de forças na luta de classes em cada país. E nessa análise da Internacional Comunista, dos congressos de 1921 e 22, havia uma recomendação bastante direta e bastante explícita, que era preciso fazer uma avaliação correta da luta de classes nos países coloniais, semicoloniais e dependentes. E essa análise da situação concreta dos países coloniais, da luta de classes nos países coloniais, semicoloniais e dependentes, que resultou em inúmeras rebeliões, insurreições e revoluções anticolonialistas, antiimperialistas, de libertação nacional, e alguns desses movimentos sociais e políticos que acabaram resultando em tentativas de transição para o socialismo, com algumas revoluções anticapitalistas, algumas delas começando como revoluções democráticas e populares, uma expressão que o Thomas Sankara, que foi esse revolucionário, né, de Burkina Faso, usava muito. Algumas começando como uma revolução democrática e popular, que era uma revolução que tinha como objetivo assegurar as amplas liberdades e direitos democráticos, direitos sociais, direitos trabalhistas, para as amplas massas da população, seja de Burkina Faso, com o processo que Thomas Sankara ajudou a construir, a partir principalmente de 1983, e com uma curta participação dele na direção do país, porque foi assassinado em 1987. Mas essa Revolução Democrática e Popular seria uma tentativa de iniciar um processo de luta de libertação nacional, anti-imperialista, que desse uma solução adequada, correta e justa para aquilo que alguns chamavam de questão democrática, porque o Thomas Sankara, assim como Nkrumah, assim como Amílcar Cabral, em seus escritos, em seus discursos, em suas avaliações sobre a situação da luta de classes no continente africano, os três apontavam que a burguesia local, a burguesia africana, não tinha vontade, disposição, nem condições para levar até as últimas consequências a luta pela libertação nacional e pela transformação social, e pela melhoria das condições de trabalho, das condições de vida, que não tinham coragem, não tinham ousadia, não tinham disposição para levar até as últimas consequências a luta anticolonialista, a luta anti-imperialista. Os três, Nkrumah, Sankara e Amílcar Cabral, jamais confiaram nos setores da burguesia, seja a grande burguesia, a média burguesia ou a pequena burguesia. Eles reconheciam que em processos de luta contra uma ditadura na África ou pela libertação nacional contra o colonialismo, haviam elementos burgueses que participavam desses processos, em especial setores ativos, até muito ativos da pequena burguesia comercial ou industrial, em alguns países da África. Mas tanto um como os outros, eles afirmavam de maneira contundente que a burguesia local, a burguesia interna, a burguesia africana, ela, quando participava desses processos de luta pela libertação nacional, ela participava, na sua imensa maioria, não porque acreditava e queria melhores condições de vida e de trabalho para o povo, mas porque pensava em seus interesses econômicos, em preservar ou acumular privilégios e
em se tornar, após um processo de independência, parte da classe dominante que teria o controle das terras, das propriedades, né, dos recursos naturais, e que com isso, tendo o controle dos meios de produção, poderia se tornar de pequena burguesia em média ou grande burguesia. Então, eles não acreditavam que esse setor da sociedade pudesse ter uma participação ativa que levasse à ruptura das condições existentes. Por isso que tanto o Nkrumah, no seu livro A Luta de Classes na África, como Thomas Sankara nos seus discursos, ou Amílcar Cabral em seus livros, eles fazem sempre um alerta quando analisam as classes sociais existentes na África, alegando que a burguesia não levaria adiante as tarefas chamadas por muitos de tarefas democráticas, que essas tarefas democráticas teriam que ser levadas adiante pelas forças da classe trabalhadora, do proletariado, dos camponeses pobres, enfim, dos setores explorados, dos setores mais empobrecidos e mais explorados da nação. Então, essa revolução democrática e popular seria o início de um processo de transformação que poderia começar por aí, pela libertação nacional, pela libertação anticolonial, mas que isso não resolveria os problemas existentes no país. Então, o Thomas Sankara, esse vídeo, onde ele faz um discurso, né, na conferência de Addis Abeba, onde ele vai se reunir com outros líderes africanos, né, todos esses 3 nomes que estamos homenageando hoje, eles participaram ativamente da construção de um intenso movimento pela unidade africana, pela unificação africana. Esse movimento resultou na construção de espaços como a União Africana, né? E no encontro que nós vimos no vídeo, o Thomas Sankara vai fazer uma proposta que todos defendiam, mas quando chegava a hora de tomar a decisão unificada, nem todos concordaram, né? Ele propõe ali uma frente única africana, de países africanos, pelo não pagamento da dívida externa. E ele vai estender essa proposta, dizendo que os países da América Latina, África e Ásia vivem uma situação de empobrecimento deliberado por conta das políticas do Fundo Monetário Internacional. Interessante que esse período foi um período de muito contato, foi pouco tempo de governo, mas o Thomas Sankara teve muito contato e muita aproximação com Cuba. A Revolução Cubana, como sempre, foi generosa com as revoluções africanas, com todas elas, sem nenhuma exceção. Em alguns casos, o esforço heróico da Revolução Cubana foi maior, como foi o caso de Angola, né? O contingente de cubanos e cubanas que foi para Angola, sejam civis, sejam militares, para atuar tanto na defesa da soberania daquele país, após 75, né, para garantir a vitória e a consolidação do processo de independência e o direito do povo de Angola de construir o seu próprio país, construir o seu próprio destino, atacado por todos os lados pelas forças colonialistas e imperialistas na África. Cuba garantiu um contingente muito importante de soldados também em Angola, né? Manteve, se não me engano, um contingente de 30 mil cubanos e cubanas ao longo de muitos anos, né? No total, se não me engano, chegou a ter 300 mil cubanos que ficaram em Angola. E Burkina Faso, que era um país onde estava Thomas Sankara, também
se aproximou muito de Cuba, firmou vários acordos de cooperação. E o Thomas Sankara sempre foi muito identificado com as ideias de Fidel Castro. E quem estudou a história de Cuba e do Fidel vai se lembrar dos discursos que o Fidel Castro fazia na ONU no final dos anos 70 e início dos anos 80, contra o pagamento da dívida externa. Fidel Castro foi um dos líderes políticos internacionais, presidente de uma nação, que mais falou nos encontros anuais da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o tema da dívida externa, num momento, no início dos anos 80, onde a América do Sul, a África e a Ásia, vários países eram afetados por aquilo que alguns chamaram de a crise da dívida, né? Então, o Thomas Sankara vai ser uma liderança anti-imperialista e vai seguir nessa mesma direção do Fidel, procurando construir a unidade africana, ao mesmo tempo em que construía ou buscava construir. Ele não teve tempo, né, para desenvolver muitas das suas ideias ou projetos, mas ele buscava e defendia que era necessário ter uma unidade africana, mas ao mesmo tempo era importante ter uma unidade africana, asiática, latino-americana. Ou seja, Nkrumah, Thomas Sankara, Amílcar Cabral eram representantes muito autênticos e muito importantes daquela iniciativa que Ernesto Che Guevara, com apoio do governo de Cuba, fez no continente africano e para os povos da África, ao construir aquilo que ficou conhecido como tricontinental, aquele encontro que nós comentamos, né, que aconteceu em Havana, nos anos 60, como parte da iniciativa de Cuba, um país, uma ilha, com um pequeno território, pequena população, mas é impressionante o gigantismo de Cuba no campo das relações internacionais. Cuba é um país muito ativo dentro dos organismos ligados à ONU e na construção de alianças, de articulações, né? E eu diria que figuras como Thomas Sankara, Nkrumah e Amílcar Cabral, eles são herdeiros e continuadores de uma trajetória que foi muito forte com a construção da tricontinental e com a passagem do Che Guevara pela África. Che Guevara foi recepcionado na Tanzânia, antes de ir para o Congo, pelo presidente Julius Nyerere, que, a pedido do governo de Fidel Castro, deu todo o apoio para o Guevara e para um grupo de 20 combatentes cubanos que foram com o Guevara para a República Democrática do Congo, no início dos anos 60, né? E o Guevara escreveu aquele belíssimo livro sobre o episódio, e ele teve a oportunidade de conversar com várias lideranças que representavam um movimento que nós vamos comentar aqui, que esses três autores também representam esse movimento, que é um movimento conhecido como pan-africanismo, né? Tem um belíssimo livro chamado Pan-Africanismo e Comunismo, que eu preciso me organizar para ver se a gente apresenta a proposta para a expressão popular, publicar esse livro em português. Esse é um livro muito urgente, né? O Jones Manuel, para quem acompanha o Jones Manuel, eu recomendo tudo que o Jones Manuel escreveu ou tem falado sobre o tema da África, sobre a luta anticolonialista e antirracista dos povos africanos, tem uma relação muito direta com esses três pensadores que nós estamos comentando hoje aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, Giovana, eu preciso só autorização para compartilhar, porque eu vou falar algumas coisas aqui, mas eu queria só dar um panorama geral
do que foi esse movimento do pan-africanismo, aí eu vou ter que compartilhar. Deixa eu entrar aqui. Opa, Eu acho que está liberado já, mas eu já vou está checar. liberado. Ó. Vê se eu vou compartilhei aqui. Vê se vocês estão. Apareceu para vocês aí revoluções africanas? Sim, Apareceu. apareceu. Ah, tá. Então, beleza. Eu vou apresentar assim, porque aí eu vou me controlando, porque eu não vou mostrar todos os slides aqui. Bom, esses três pensadores, eles estão dentro de um contexto das chamadas revoluções africanas, né? Eles são fruto de um período histórico onde inúmeras revoluções aconteciam ao mesmo tempo na África. A África, como vocês sabem, é um território que houve uma transformação bastante intensa e radical das relações econômicas, sociais, de trabalho, após o processo de colonização capitalista a partir do século XIV, XV, XVI. Né? A África é um território formado por diferentes povos, né? Então, se a gente for olhar para os mapas da África antes do processo de colonização, a gente vai perceber que os povos estão distribuídos no território, na geografia africana, de maneira muito diferente da forma como os colonizadores, né, tentaram, fizeram após o final do século XIX. Né? Vocês estão vendo os mapas aí, né? Sim. Ah, tá. Então, os diferentes povos africanos viviam através de uma sociedade comunitária, tribal. Né? Então, o tribalismo comunitário era comum, era dominante na África. Isso não significa que não existiam contradições, conflitos e desigualdades no interior dessas comunidades, mas o grau de desigualdade, principalmente do ponto de vista econômico e social, era muito menor do que a desigualdade econômica e social conhecida pelos povos africanos após a ocupação do território pelo capital comercial europeu ocidental, né? Então, o processo de colonização vai alterar radicalmente a situação econômica, cultural, política, né, geográfica do continente africano. Então, a África sempre foi invadida por potências, né? Não for, né, os romanos, né, o Império Otomano tomou conta de territórios africanos. Agora, com o desenvolvimento do capitalismo comercial e depois do capitalismo industrial, o território africano foi se tornando cada vez mais estratégico, porque sempre se transformou, né, num espaço geográfico estratégico do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista comercial. Né? Então, a África sempre esteve em todas as principais rotas comerciais, marítimas ou terrestres, que foram estabelecidas após o processo de globalização, internacionalização, mundialização da economia, que teve início com o chamado sistema colonial. Né? Então, o capitalismo ele acabou transformando a África numa rota comercial estratégica, seja terrestre, seja marítima. E aqui, o continente africano, a partir do final do século XIX, com a, a Conferência de Berlim, 1884, 1885, né? Então, no final de 1884, início de 1885, com aquela Conferência de Berlim, onde os chefes de Estado de algumas potências europeias ocidentais vão colocar um mapa africano na mesa e vão dividir a África em territórios sob sua influência, né? O colonialismo, principalmente a partir de 1884 até 1911, eles vão mudar radicalmente o mapa e aí vão definir as fronteiras do continente africano, sempre na base da violência, né? Então não era incomum a presença europeia na África,
mas a presença europeia na África, que já existia, né, alguns séculos antes, a partir, né, do século XIX, essa presença vai ser muito mais numerosa, muito mais intensa e vai produzir, né, uma situação de conflito entre os povos, as tribos e as comunidades tradicionais africanas, que resistiam ao modo de vida resultante do desenvolvimento capitalista, né, entravam em conflito, né, com essas ideias e com essas mudanças e transformações que vinham, né, para o interior da África a partir desse período do final do século XIX, início do século XX. Então, há uma mudança, né? Vejam a África em 1870 e a África 10 anos depois da Conferência de Berlim, né? Uma África distribuída, né, dominada, né, por esses países aqui, né? França, Portugal, Inglaterra, né, Itália, Espanha, né, o Império Turco Otomano, a Bélgica, a Alemanha, né, e alguns territórios que se mantiveram a duras penas independentes. Então, esse processo de colonização da África se consolida no século XX, na época do capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, a época do chamado imperialismo, né? A época que o Lenin dizia, onde ocorre uma fusão do capital bancário com o capital industrial, que se produz o capital financeiro, a exportação de capital, e onde o mundo vai ser dividido pelas potências imperialistas, né? Um pequeno grupo de nações vão dividir o mundo a partir de seus interesses, com o objetivo de conquistar territórios para dominar mercados, para controlar os recursos naturais estratégicos para o desenvolvimento do capitalismo na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá. Então, diante da colonização, os povos africanos reagiram e resistiram, né? Então, não houve um único minuto de paz para os exércitos colonizadores. Mas os exércitos colonizadores, eles tinham muita tecnologia bélica. Eles tinham dinheiro, tinham capital, tinham exército, tinham marinha, tinham força aérea, né? E utilizaram toda essa tecnologia militar, a sua indústria militar, para massacrar, dominar, destruir, pilhar, praticar genocídios, né, contra a população e manter a escravização durante um bom tempo de grande quantidade de populações na África, né? Então, só alguns mapas, né, que nos ajudam a entender esse, esse imperialismo na África aqui, né, em 1914, né? E com esse processo vão ter inúmeras resistências, né? Aqui só um mapa para a gente ter a noção, né, de como a presença das empresas transnacionais e do imperialismo na África, né? Então, é um continente que sempre teve essa característica no século XX, né? O empobrecimento de amplas massas camponesas ou de população urbana africana foi sempre resultado do processo de desenvolvimento do capitalismo. Quanto mais recursos naturais e riquezas naturais se descobria na África, maior era a desigualdade social, a concentração de terras e a concentração de renda e o domínio desses países e povos pelo capital transnacional, né? O caso da Shell na Nigéria é até hoje um símbolo, né, dessa desigualdade econômica e social, dessa destruição ambiental, desse massacre e genocídio da população nigeriana para garantir os interesses, né, de uma grande corporação do petróleo, como é o caso da Shell, né? A pobreza nesse país é intensa, a desigualdade, a injustiça, né, a ausência de liberdades democráticas e um regime brutal, antipopular e antidemocrático é assegurado pelos Estados Unidos e seus aliados nas monarquias árabes, que são aliadas também da Nigéria, para que a Shell tenha condição de explorar, né, petróleo e gás nesse país. Então, tudo isso gerou muita indignação, né? E gerou um movimento que vai ser observado pela Internacional Comunista, que vai destacar
muitos de seus quadros para estudar o tema da luta dos povos africanos e da luta contra o racismo, né? A luta contra o racismo começou a virar tema dos encontros da Internacional, principalmente pela presença de delegados de países africanos, de países asiáticos, mas também da participação de delegados comunistas dos Estados Unidos, que sempre enfrentaram nos Estados Unidos esse tema, né, da raça e classe, né, de você perceber que o proletariado negro nos Estados Unidos era muito mais oprimido e explorado do que o proletariado branco no geral. Então, essa constatação fez com que os membros do Partido Comunista dos Estados Unidos começassem a enviar delegados para participar dos encontros da Internacional Comunista que fossem negros, né, operários, trabalhadores, né, negros que pudessem relatar com maior intensidade o sofrimento e a dupla exploração que viviam no seu cotidiano de trabalho, né? Não só por serem operários, mas por serem operários negros, viviam uma situação de dupla opressão, né? Esse livro aqui, que tem uma edição em espanhol, que foi publicada, acho que em Cuba, é um livro que nós precisamos traduzir urgentemente para o português e dar ampla divulgação, porque é um livro, né, de um historiador britânico, Hakim Adi, que ele vai fazer uma história muito interessante sobre a influência do comunismo, do pensamento marxista, na construção do movimento conhecido como pan-africanismo. É óbvio que o pan-africanismo é um movimento político, social, cultural mais amplo do que o marxismo. Nem todo pan-africanista, seja ele um artista, um intelectual, um escritor, um poeta, um pesquisador ou um dirigente político ou um representante de um governo africano, nem todo pan-africanista é comunista, é marxista. Mas o pan-africanismo, no geral, entre todos os pan-africanistas, eles nunca foram anticomunistas. E uma parte dos pan-africanistas se reivindicam também como comunistas, né? Então, o pan-africanismo foi um movimento que teve a presença de comunistas, uma presença muito intensa, e já são 8 horas, né? Giovana, você me dá um toque aí daqui uns 10 minutinhos, eu vou tentar ir concluindo, então não vai dar tempo para fazer o pessoal perguntar. Uhum. Vocês aguentam mais 10 minutos aí? Tranquilo? Claro, claro. Vamos lá. Opa, manda ver. Tá ótimo. Então é o seguinte, o pan-africanismo ele foi um movimento com uma diversidade de correntes no seu interior, mas eu queria aqui apresentar que esses autores, né, que nós estamos falando, esses pensadores anti-imperialistas e lideranças populares anti-imperialistas, nós escolhemos eles por vários motivos. Entre um dos motivos foi que eles também fazem parte, né, daqueles que buscam fazer uma fusão entre os conceitos fundamentais e elementares do materialismo histórico dialético com a realidade, as particularidades da realidade africana. Então, esse movimento ele vai ser muito fortalecido, ele vai ser um movimento cultural, político, formado por intelectuais de várias partes do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, e começa a ganhar força na África, principalmente quando você tem um ciclo de lutas após a Segunda Guerra Mundial, que vão ser lutas anti-imperialistas e pela independência, que vão se tornando vitoriosas. Aí a gente percebe que vai ter esse movimento do pan-africanismo, ele vai coexistir e conviver com um movimento muito forte, que foi o movimento do pan-arabismo. Não dá para a gente entender a conjuntura política da África dos anos 60 e 70 sem entender também o pan-arabismo, que não é o tema da nossa aula de hoje, né? Mas eu queria só fazer essa referência. Era uma época em que o socialismo estava em ascensão, em discussão, em debate no mundo inteiro, como uma possibilidade concreta de superação do capitalismo
especialmente para os países da África, América Latina e Ásia, onde esses intelectuais e pensadores anti-imperialistas não encontravam possibilidade alguma da existência de uma solução que fosse um capitalismo autônomo, com justiça social e soberania nacional. Esses pensadores anti-imperialistas que estamos tratando no curso, todos eles olhavam para a situação e para a condição, né, de país colonial, semicolonial e dependente, que o seu país era, né, ou na América Latina, ou na África, Ásia, e eles identificavam o seguinte: para garantir, consolidar um processo verdadeiro de independência nacional, será preciso superar o capitalismo, será preciso construir uma alternativa anticapitalista. Não basta conquistar a independência e a soberania nacional. Então, eles vão trabalhar com essa ideia. Então, o pan-arabismo teve na figura do presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, seu principal representante. O Nasser, ele foi um coronel do exército que participou ativamente de um movimento cívico-militar que teve apoio popular, que é a Revolução de 1952, no Egito, que levou o Nasser ao poder. Ele virou presidente do Egito, ficou até 1970, quando morreu, e ele vai criar no Egito a União Socialista Árabe, e ele vai ser um dos ideólogos do socialismo árabe. O socialismo árabe, segundo Nasser, seria um socialismo que se aproveitaria das experiências históricas de transição para o socialismo que estavam em curso no mundo, né? China, União Soviética, Cuba, o leste europeu, mas que não veria nenhum desses países como modelo. Ele não queria, ele dizia, não seguiremos nenhum modelo, seguiremos nosso próprio caminho. Então, o caminho africano e árabe, o caminho egípcio de construção do socialismo. Então, seria um socialismo que, segundo ele, iria levar em consideração, né, as tradições, a cultura e a história africana e árabe do povo egípcio, né? Então, ele se reivindicava como parte desse povo que é árabe e africano, dizia que seria importante a construção do socialismo árabe, na construção do socialismo árabe, respeitar a cultura e as tradições, por exemplo, islâmicas, muçulmanas, porque a ampla maioria dos povos árabes são adeptos da religião muçulmana. Então, esse contexto foi muito importante. As vitórias dessas revoluções resultaram na construção da Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung aconteceu em 1955. Então, aqui está o Nkrumah, né? Junto com... Aqui está o Tito, né? O Marechal Tito da Iugoslávia, o Sukarno e o Nehru da Índia. Então, Índia, Gana, Egito, Indonésia e Iugoslávia, países que criaram a Conferência de Bandung em 1955, que deu origem ao movimento dos países não alinhados. Aqui, se não me engano, é o Zhou Enlai, né, que era o primeiro-ministro da China. Então, a criação do movimento dos países não alinhados fortaleceu o movimento pan-africanista. A Revolução Argelina, de 1962, que libertou a Argélia da França, deu ânimo e força também. Aqui vai ter destaque, né, nesse processo da Revolução Argelina, aquele livro, né, e aquelas reflexões do Frantz Fanon, que nasceu em Martinica, mas que se destacou como um participante da Frente de Libertação Nacional na Argélia. Então, o pan-africanismo, com a vitória dessas revoluções, primeiro no Egito, depois na Argélia, com a construção do movimento dos países não alinhados, com a revolução na Líbia em 69, liderada pelo coronel do exército Muammar Gaddafi, que também vai se tornar um defensor, né, do socialismo árabe. O Gaddafi sempre foi próximo do Nasser, tinha no Nasser o seu líder e a sua referência, quis, inclusive, discutir com o Nasser a possibilidade de integração da Líbia e de construção de uma República Árabe Unida, que tivesse a presença do Egito, da Síria, mas que também fosse integrada à Líbia, a esse processo.
Então era uma conjuntura de expansão do pan-africanismo, do pan-arabismo, dos movimentos de libertação nacional por todo o continente africano. E aqui aparece o Nkrumah, né, que vai escrever uma reflexão muito importante sobre a luta de classes na África, vai apresentar uma análise das classes sociais no continente africano, vai afirmar que o problema central da luta na África é a luta de classes, vai dizer que a questão racial ela deve ser enfrentada, mas que não dá para se fazer uma análise da luta contra o racismo descolada, desvinculada da luta de classes, porque ele vai dizer que o racismo é produto do capitalismo e não do colonialismo, porque o Nkrumah vai dizer que existiam integrantes do pan-africanismo que acreditavam que o racismo desapareceria com o processo de luta pela independência. E o Nkrumah vai dizer, não, o racismo está vinculado estreitamente ao capitalismo. Não só o Nkrumah dizia isso, né? Steve Biko disse isso na África do Sul, Chris Hani na África do Sul dizia isso, o Nkrumah em Gana, o Julius Nyerere na Tanzânia, o Samora Machel em Moçambique, o Agostinho Neto em Angola, o Amílcar Cabral em Cabo Verde e Guiné-Bissau. Eles afirmavam que o racismo era resultado, era fruto do desenvolvimento do capitalismo e que não bastava conquistar a independência para acabar com o racismo. Então, eles diziam que era uma análise equivocada pensar que o racismo era resultante do colonialismo. Eles diziam, Nkrumah diz isso nesse livro, A Luta de Classes na África, né, com todas as letras, que o racismo existente no continente africano é fruto do capitalismo. O colonialismo é uma fase de desenvolvimento do capitalismo na África, mas que abolir o colonialismo não significa abolir o racismo. Então, ele defendia que tinha que ser uma luta combinada, né? Além dele, né, o Frantz Fanon, que foi muito conhecido por livros como esses dois, Pele Negra, Máscaras Brancas, Condenados da Terra, foram importantes intelectuais desse movimento do chamado pan-africanismo, né? O Amílcar Cabral escreveu essa publicação, tem essas obras escolhidas, publicadas em português de Portugal, que são muito importantes, né, que é uma coletânea de textos de análise do Amílcar Cabral das relações internacionais, da política internacional, das classes sociais no continente africano. Então, acho que é uma grande contribuição que tanto o Nkrumah como o Amílcar Cabral trazem, né, para a análise das classes sociais na África. Aqui, o Julius Nyerere, né, um intelectual muito importante, liderança política marxista africana, vai cunhar essa expressão, o socialismo africano, né? Na foto aqui ele está com Samora Machel, de Moçambique. Então, todos eles pregavam e tinham uma concepção muito interessante que a estratégia política que orientava eles era uma estratégia marcada pela ideia de unidade africana. Eles diziam que a Revolução Africana, que a revolução em cada país, o Nkrumah fala isso no seu livro, o Julius Nyerere, todos eles falavam, todos esses pan-africanistas que apareceram aqui, eles falavam da ideia de que a revolução anticolonialista e antiimperialista em cada país, em Gana, por exemplo, nunca seria completamente vitoriosa sem a libertação de todo o continente africano. E eles tinham a ideia de África unida, unidade africana. Você unir todos os países do continente africano através de uma federação de países e repúblicas que fossem caminhando para o socialismo. O Nkrumah vai dizer isso, que não é possível aceitar e compreender que cada país faça o seu processo de libertação nacional e fique de maneira isolada dos outros. Ele não acreditava nisso, ele acreditava que o isolamento de cada nação africana significaria a derrota dos processos revolucionários, porque o Nkrumah, o Thomas Sankara e o Amílcar Cabral, ao analisar as classes sociais e a luta de classes na África, eles vão dizer o seguinte: as potências colonialistas, elas construíram uma burocracia e forças armadas e forças policiais
onde eles incorporaram parte da população africana a essas forças e criaram, né, um sistema na burocracia estatal e nas forças armadas e forças policiais, onde esses africanos que se integraram às forças armadas, eles foram formados política e ideologicamente com valores, princípios e procedimentos operacionais que vieram do Ocidente. Então, eles estão conquistados, né? Seus corações e mentes estão subordinados a ideias profundamente racistas, profundamente antidemocráticas, e que qualquer governo democrático e popular na África que não consiga mobilizar as massas na direção de construir uma revolução socialista, esse governo que tenta fazer a libertação nacional e se constituir como um governo democrático, nacionalista, esse governo provavelmente será derrubado. Por isso que o Thomas Sankara vai fazer uma dura crítica à estrutura militar do seu país, Burkina Faso. Quando no vídeo que nós vimos, o Thomas Sankara fala, eu não quero, eu recusei, ele recusa a promoção ao cargo de general. Ele vai condenar e vai criticar e denunciar a corrupção no interior das Forças Armadas de Burkina Faso e de vários países africanos, dizendo que esses oficiais são corrompidos, são degenerados, foram comprados pelas empresas transnacionais e pelas potências imperialistas. Acumularam privilégios, enquanto o povo sempre passou fome, e que ele vai dizer aquela frase célebre, que vai criar também conflito dele com setores das Forças Armadas, onde ele vai dizer, um militar sem formação política, um militar sem consciência política, é um criminoso em potencial. Porque ele dizia, se um militar não tem consciência política, é muito fácil ele ser seduzido e corrompido para colocar suas armas a serviço dos interesses dos colonialistas, das empresas transnacionais, para oprimir o seu povo. Então, o Thomas Sankara vai produzir uma teoria e uma reflexão importante sobre o tema Forças Armadas, sobre a composição das Forças Armadas na maioria dos países africanos. Ele vai fazer uma série de reformas e mudanças, né, em pouco tempo em Burkina Faso, mas são todos eles, Sankara, Nkrumah e Amílcar Cabral, figuras que fazem parte daquela corrente mais à esquerda, eu diria, desse movimento conhecido como pan-africanismo, né? O Marcelo, Julius Oi, já já deu que eu já falei demais aqui. Mas, enfim, eu queria dar esse panorama mais geral, né, para mostrar como que esse movimento foi muito intenso, muito forte, produziu muita cultura, muita música, muita arte, muitos filmes, muitos livros, muita poesia, né? Agostinho Neto, poeta, virou presidente em Angola após a libertação. Samora Machel, uma figura muito importante desse processo, né, de tentativa de construção da unidade africana. Então, esse movimento foi muito intenso, foi um movimento que se espalhou por todo o continente africano, e esses três nomes são três de muitos, né, que apareceram por aí. A Expressão Popular publicou um livro importante sobre Amílcar Cabral, vale a pena também o pessoal ter contato, né? O Nkrumah, assim como outros, infelizmente foi derrubado, né, do poder, teve que ir para o exílio, né? Acabou desenvolvendo um câncer de pele e morreu no exílio, né? Em 72. Então, todos esses também viveram situações de conflito, foram atacados, né? Teve no Congo a história do Patrice Lumumba, que o Che Guevara denuncia naquele discurso dele na ONU, né? Como o Patrice Lumumba foi uma liderança importante desse movimento pan-africanista e, ao mesmo tempo, né, um movimento pan-africanista de inspiração marxista, né? Então, eu paro por aqui para ficar à disposição de vocês para a gente conversar sobre algumas figuras, né? Esse é uma figura que vale a pena só citar, para que, né, acho que não sei se todo mundo já ouviu falar, o Chris Hani seria o sucessor, provavelmente, do Nelson Mandela, depois o Mandela foi eleito presidente da África do Sul, né? Em 94 assumiu, mas o Chris Hani, que era do Partido Comunista Sul-Africano, provavelmente seria um forte candidato à sucessão do Mandela.
infelizmente, grupos de extrema-direita assassinaram o Chris Hani. E aí, com o assassinato do Chris Hani, eu diria que o processo da Revolução Sul-Africana teve uma grande perda. O Mandela foi cercado, seduzido, e ele também já não tinha mais os ideais da época que ele foi preso, né? O Mandela, quando saiu em 94, estava profundamente distante do marxismo e do pan-africanismo, né? Apesar de manter algumas posições progressistas e democráticas em relação a alguns temas, de ser contra o colonialismo, mas o Mandela já não era o mesmo. Então, eu diria que o Chris Hani era uma das lideranças nacionais na África do Sul que mais se identificava com essa herança pan-africanista, socialista, revolucionária dos anos 70. Infelizmente, foi assassinado, né? Uma esperança que se criou, né, em 63, foi a Organização da Unidade Africana, que depois, né, em 2002, vai se tornar União Africana. Então, havia uma expectativa nos anos 70 e 80 de que fosse construída uma África unida, né, contra o colonialismo, contra o imperialismo, e para Nkrumah, Amílcar Cabral e Thomas Sankara, essa África unida deveria necessariamente caminhar em direção ao socialismo, né? Então eu paro por aqui. Me desculpem por ter falado demais e por não ter conseguido desenvolver melhor a minha capacidade de síntese, que eu acho que estou perdendo, né, cada vez mais. Mas fico à disposição aí para a gente desenvolver algumas ideias, e se sobrar um tempinho eu pego aqui algumas citações do Nkrumah, principalmente, e comento. Eu passei para a Giovana esse discurso do Thomas Sankara do vídeo. Eu mandei para você, Giovana, se você puder depois compartilhar com o pessoal, né? Tem o discurso em texto, traduzido para o português, né? O discurso que o Thomas Sankara fez sobre a dívida externa. Vou mandar sim. Então, acho que a gente já pode abrir para as perguntas, né? Já tem alguns comentários aqui no chat. Começando pela Dirce, que ela falou, então a origem do racismo deriva do capitalismo, colonialismo nos nossos países. Ela falou isso, fez esse comentário. Depois ela falou que ficou pensando qual a relação entre o panafricanismo contra o colonialismo e rumo ao socialismo e os panteras negras nos Estados Unidos. Aliás, essa segunda pergunta não é da Dirce, sim da Carmen. Depois o Fábio fez um comentário, né? A tese do racismo foi criada para justificar a dominação da raça branca sobre as demais. E aí o Marcelo fez outra pergunta aqui também, que é: Marcelo, você pode nos apresentar um panorama geral dos países africanos hoje, diante do recrudescimento do neoliberalismo, para o qual é também usado o termo necropolítica? São essas as perguntas. Beleza, Bom, então vamos lá. Vou tomar mais olhar aqui o bico aqui. Muita informação, né, Carmen? Na verdade, nosso curso aqui é para estimular, na verdade, vocês, é para estimular a gente a olhar para a África, né, com mais carinho, com mais dedicação, a estimular a gente a estar... Eu penso que foi um erro e uma injustiça juntar os três pensadores aqui numa aula. Eu estou com vergonha de falar, mas a minha vontade é que a gente fizesse uma próxima aula só para eu pegar, de fato, alguns conceitos fundamentais
dos discursos e dos textos dos três pensadores aqui, para a gente poder desenvolver, porque eu dei um panorama geral, histórico, né? Mas falei de algumas ideias, mas estou envergonhado em pedir para vocês que, se vocês... Eu sei que todo mundo tem pouco tempo, muitas atividades, mas se vocês autorizarem, né, como da outra vez, em relação a Ho Chi Minh e Giap, eu estou vendo que não está sendo muito bom juntar, né? Porque todos eles têm muita coisa, né? Então, se o pessoal até o final da aula aí quiser, se manifestem, aí a gente faz uma próxima aula, se for possível, mesmo que a gente tenha que alterar o calendário, né? Se vocês quiserem, a gente faz a próxima aula de continuidade desse tema para desenvolver mais algumas ideias, né? Do Nkrumah e do Amilcar Cabral e do Thomas Sankara a partir dos textos que eles escreveram, né? Porque aí eu reúno algumas citações deles e aí compartilho com vocês e a gente vai comentando, certo? O curso vai acabar em 2023, a Carmen está falando. Mas vamos ver, se vocês toparem, né? Porque eu não quero também prejudicar o calendário de atividades de vocês. Bom, relação ao capitalismo, colonialismo, né? A primeira pergunta que eu não peguei direito aqui, Giovana, era... O primeiro comentário foi da Dirce, né? Ela falou: então a origem do racismo deriva do capitalismo e colonialismo nos nossos países. Ela fez um comentário, né? Mas eu acho que seria tá. você Não, é comentar isso mesmo. mais. Então, segundo esses pensadores, né? Então, segundo esses pensadores, não dá para pensar. Não é que essa teoria das raças, na verdade, é isso, né? O capitalismo e o colonialismo europeu é que vai inventar essa expressão e vai começar a falar sobre raças, né? De fato é verdade, como foi dito aí, para justificar a dominação, né, da raça branca ocidental, cristã, né? Os cristãos brancos ocidentais sendo superiores, né? Então o imperialismo ele é um imperialismo que ele tem a sua face econômica, política, militar e tem a sua face cultural, né? Então vários autores já escreveram sobre isso. O colonialismo e o imperialismo eles não são um movimento da burguesia comercial ou industrial financeira europeia, branca, cristã, né? que que é conhecido só pelo seu aspecto militar, né? O colonialismo foi vitorioso porque desencadeou uma guerra de conquista. Então, de fato, tem um aspecto militar que é decisivo no colonialismo e no neocolonialismo, conhecido também como imperialismo. Sem o aspecto militar, não dá para entender a vitória do colonialismo contra os povos da África e da América Latina ou da Ásia, e não dá para entender a vitória das potências imperialistas. Então, quando nós falamos em colonialismo, nós estamos falando de capitalismo. O colonialismo, a construção do sistema colonial foi uma necessidade fundamental durante o processo de expansão mundial do capital comercial, num período de acumulação primitiva de capital da burguesia comercial europeia. Então, os países que foram colonizados, eles acabaram sendo fundamentais, porque seus recursos naturais foram transformados em mercadoria que garantiu a acumulação primitiva de capital da burguesia comercial europeia. Então, é isso que o Nkrumah e outros estão dizendo. O colonialismo ele é parte do processo de expansão mundial do capital e do capitalismo. Então, não dá para entender o colonialismo de maneira separada. Tem um debate aí surgindo há alguns anos, né? Há alguns anos já nas academias, nas universidades, tem expressões, né, que falam de estudos pós-coloniais, decoloniais, decolonialidade,
tem uma série de expressões e estudos que estão surgindo que, na minha opinião, não conseguem superar as análises do Nkrumah, do Amílcar Cabral ou do Thomas Sankara em identificar a verdadeira natureza racista do colonialismo e do capitalismo, né? Então, o Nkrumah vai dizer com todas as letras, né, e o Amílcar Cabral também, que o racismo ele é resultado do desenvolvimento capitalista. Ele não é só resultado do colonialismo, porque o Nkrumah vai alertar. Porque se fosse assim, derrotado o colonialismo, o racismo também se enfraqueceria ou desapareceria nos países africanos. Isso não aconteceu, né? Eu imagino o Nkrumah olhando hoje para um país como a África do Sul, né? A África do Sul, que lutou, né, fez uma revolução, uma grande mobilização popular contra o apartheid. Havia um movimento revolucionário na África do Sul. Esse movimento foi derrotado e foi interrompido, principalmente por conta da posição do Nelson Mandela e de outras lideranças do Congresso Nacional Africano de fazer acordos de conciliação com a burguesia sul-africana. Esses acordos que foram promovidos pelo Mandela e pela direção do Congresso Nacional Africano, né, a partir dos anos 90, especialmente entre 92 e 94, esses acordos e conciliações produziram uma situação profundamente trágica para as amplas massas trabalhadoras sul-africanas. Hoje, a África do Sul continua sendo um país que tem 15% da população formada por brancos de origem europeia, a maioria, né, de origem holandesa, inglesa, e 85% da população negra, preta, na África do Sul, população originária. Só que esses 15% de brancos continuam sendo aqueles que concentram em suas mãos as terras, o capital, as propriedades, os meios de produção. Então, o que aconteceu? Houve uma luta importante para se derrotar o apartheid, para se conquistar uma razoável liberdade política e alguns direitos democráticos na África do Sul, como o direito da população originária, né, negra, se organizar em partido político, disputar eleição, participar de governos, eleger deputados, né, prefeitos, governadores. Isso foi conquistado, mas a estrutura econômica da época do apartheid se mantém inalterada. Então, imagina o Nkrumah analisando a África do Sul hoje, né? Como ele diria? O que ele fala? Ele diria o seguinte, né? Resumidamente, ele diria: eu avisei, né? Eu avisei. Está lá no meu livro, né? Não basta derrubar o apartheid, não basta derrubar o colonialismo. É só ver o que acontece hoje em países como Angola, Moçambique. As revoluções africanas que foram vitoriosas, elas foram derrotadas ou interrompidas. Alguns usam a expressão... Podemos usar a expressão derrotadas, né? Podemos usar a expressão interrompidas, né? Eu prefiro usar a expressão que essas revoluções africanas elas foram interrompidas, porque eu sou muito identificado com a certeza que o Nkrumah e o Amílcar Cabral tinham na sua época de que cedo ou tarde será inevitável uma libertação completa dos povos da dominação do imperialismo, do capitalismo na África e em qualquer parte do mundo. Então, eu prefiro dizer que essas revoluções foram interrompidas. A Revolução Sul-Africana foi interrompida, né? Eu penso que está vivendo um período onde estão se construindo outras alternativas políticas na África. Para não desanimar ninguém, primeiro assim, os governos de países hoje, né, esses países africanos que passaram por esses processos revolucionários, países como Gana, teve o Nkrumah, a Tanzânia, Júlio Nyerere, Guiné-Bissau e Cabo Verde, a construção do Partido Africano, né, Partido Revolucionário Africano pela Independência, né, o Amílcar Cabral, a construção das revoluções em Angola,
esse socialismo árabe, né, no Egito, na Líbia, na Argélia. Então, esses movimentos de libertação nacional, anticolonialistas, antiimperialistas, que alguns tentaram uma transição para o socialismo, depois teve também um movimento, a Etiópia, teve o Iêmen, né? Teve a República Democrática do Iêmen, teve um movimento cívico-militar popular, democrático na Etiópia. Então, teve vários movimentos de inspiração anti-imperialista e anticapitalistas na África, muito interessantes. O que acontece nos anos 90? No final dos anos 80, início dos anos 90, esses processos vão entrar numa crise, vão vivenciar uma crise profunda, pelos seus problemas internos, suas contradições internas, pelos erros cometidos pelos seus dirigentes, né? Inúmeros erros, mas também pela derrocada, eu diria, da União Soviética e de todo o bloco socialista do leste europeu, pelas rivalidades e pela disputa pública que foi se intensificando entre China e União Soviética. Então, China e União Soviética, os dirigentes desses dois países socialistas não tiveram o mínimo de solidariedade entre eles e o mínimo de maturidade para enfrentar situações de dificuldade e abandonaram as tradições anti-imperialistas e revolucionárias de figuras como Lenin, né, Marx, Engels. Por exemplo, o Nkrumah vai defender fortemente o seguinte: existem 3 campos em disputa no mundo. Você tem de um lado, ele vai dizer, né? Você tem as potências, o bloco de países socialistas, você tem os países imperialistas e você tem os países em vias de desenvolvimento ou chamado terceiro mundo. Ele vai dizer que o que tem que acontecer? Tem que acontecer uma unidade e uma aliança entre os países socialistas, que estão desenvolvendo alguma experiência socialista, e o bloco de países do terceiro mundo. Ele vai dizer, esses países são homogêneos? Não. O Nkrumah vai dizer, os países africanos têm uma realidade igual? Não. Mas dentro da nossa diversidade, dentro das nossas particularidades, nós temos que construir uma estratégia comum. Uma estratégia comum na África e uma estratégia comum da África com os povos e países da América Latina, África e Ásia, e uma estratégia comum de aproximação dos países africanos do bloco socialista. Mas o Nkrumah também vai dizer, mas os países socialistas devem compreender que esses países socialistas têm que estar unidos e prontos para auxiliar, apoiar e estimular toda e qualquer luta de independência nacional, libertação nacional ou anti-imperialista em qualquer lugar do mundo, sem a pretensão de querer ter algum controle sobre esses processos de transformação na África, na Ásia ou na América Latina. Mas eles vão acreditar muito nessa ideia. Esses países que passaram por revoluções árabes ou africanas, eles, de fato, foram dominados pelo neoliberalismo nos anos 90. Quando caiu a União Soviética, quando caiu os países do leste europeu, quando teve aquela crise, né, que alguns chamaram de crise do marxismo, crise do socialismo, aquelas comemorações nos anos 90, início dos anos 2000, o socialismo morreu, o capitalismo perdeu, a África foi dominada pelo neoliberalismo. E esses países que fizeram essas revoluções, eles adotaram as políticas neoliberais, fizeram acordos com o FMI, adotaram políticas de ajuste estrutural, reduzindo investimentos em educação, privatizando empresas. Então, todas essas revoluções africanas, desses nomes que eu mostrei aí, nesses países todos, houve um processo de estatização da economia. Houve um processo de nacionalização da terra, de reforma agrária, né? Houve um processo de conquista, né, dos meios, de tomada dos meios de produção daqueles setores imperialistas, colonialistas, burgueses, né? E isso acabou mudando, né? Nos anos 90, o neoliberalismo tomou conta. Muitos ex-dirigentes de partidos que
tiveram uma origem revolucionária, traíram seus ideais, traíram a revolução, traíram e abandonaram e se afastaram da luta anti-imperialista, criaram seus grupos, viraram empresários, viraram consultores, acumularam privilégios, distribuíram cargos para seus amigos e parentes, que acumularam privilégios e fizeram negociações com empresas estrangeiras para explorar recursos naturais, né, para conquistar importantes pedaços de terra nos países africanos. Então, de fato, houve um processo de degeneração dessas revoluções, de traição dos seus ideais, dos seus valores, dos seus princípios, de suas propostas originais, mas eu posso afirmar com tranquilidade que hoje, depois de décadas de neoliberalismo, que só aumentou a pobreza, a fome, as ONGs e as igrejas, muitas ONGs e muitas organizações religiosas, nesse último período, nesses últimos 30 anos, elas foram um suporte importante para que o colonialismo e o imperialismo voltasse com força total na África, para que aquelas pessoas, grupos, corporações, empresas transnacionais, para que aqueles governos que no passado controlavam a África, voltassem para a África com o objetivo de explorar seus recursos e sua força de trabalho, voltaram com intensidade total, com o apoio de organizações não governamentais e organizações religiosas, que, com apoio, né, de países europeus, a União Europeia tem programas, né, de assistência. Os Estados Unidos têm programas de desenvolvimento econômico, social, cooperação. Eles têm dado orientação para formar novas lideranças. Eles têm dado bolsas de estudo em universidades europeias, em universidades no Canadá, universidades nos Estados Unidos, para jovens africanos, para que eles formem, né, esses jovens, formem uma juventude que vai administrar o país, formem advogados, formem administradores, formem economistas, formem militares, oficiais das Forças Armadas. Há uma intensa cooperação dos Estados Unidos e da OTAN, né, com governos, forças armadas de países africanos, para que você tenha oficiais formados em academias militares europeias ou estadunidenses. Quando voltam aos seus países, voltam com a ideologia, com os valores pró-imperialistas, e aí facilitam a dominação do continente africano. Então, foi uma tragédia os últimos anos, a interrupção, a derrota, né, o abandono dessa estratégia política anti-imperialista conhecida como pan-africanismo. Mas eu diria que depois de tantos anos, o que eu vejo é o ressurgimento de agrupamentos, partidos e movimentos que buscam recuperar essa herança que nós estamos falando hoje aqui, viu? Tanto é que, antes de terminar aqui, eu queria só mostrar para vocês, depois, Giovana, mostrar para vocês que um videozinho de 3 minutos do Congresso de Fundação do Partido Revolucionário Socialista dos Trabalhadores na África do Sul, um partido que foi fundado em 2018 com um apoio muito importante de diferentes sindicatos da África do Sul, em especial, né, o Sindicato dos Metalúrgicos da África do Sul, que é um sindicato que atua em todo o país, que é o NUNSA, e é um sindicato muito forte, uma das maiores organizações sindicais operárias da África do Sul, com forte ligação com movimentos populares na África do Sul. Vocês sabem que na África do Sul tem uma tradução forte de movimento operário sindical, movimento estudantil muito combativo e movimento popular, né? Tanto é que nós tivemos aqui no Brasil, visitando o MST no início dos anos 2000, nós tivemos vários sul-africanos que vieram para cá para conhecer os acampamentos e assentamentos do MST e voltaram para a África do Sul e criaram o movimento do Sem Terra da África do Sul. Então, a África do Sul é um país com intensa luta social acontecendo, porque os governos do Congresso Nacional Africano não realizaram
nenhuma reforma popular estrutural, não reduziram de nenhuma maneira significativa as desigualdades econômicas e sociais e adotaram políticas neoliberais, como a privatização da água, né, que gerou vários protestos. Então, a África do Sul é um país que está em efervescência política e social permanente. E aí surgiu em 2018, como resultado da luta de classes intensa nesse país, um partido que vale a pena a referência, porque no seu congresso de fundação, ele recuperou toda essa tradição pan-africanista e está estimulando e apoiando organizações socialistas revolucionárias em toda a África. O Partido Socialista na Zâmbia também é um partido que vem buscando recuperar essa tradição aqui que nós falamos. Só para ter uma ideia, o Sindicato dos Metalúrgicos da África do Sul e o Partido Socialista Revolucionário dos Trabalhadores da África do Sul atua em cooperação com o Partido Socialista de Zâmbia. E eles criaram conjuntamente uma escola de formação de novas lideranças. E qual é o nome dessa escola de formação? Nkrumah School. Escola Nkrumah. Por quê? Porque eles disseram que muitos intelectuais africanos e europeus da atualidade, e latino-americanos também, estão olhando para o panafricanismo sem a radicalidade necessária. Estão olhando para o panafricanismo, para a Nkrumah, tentando esconder o lado comunista e anticapitalista do Nkrumah. Então, eles criaram essa escola para recuperar o pensamento do Nkrumah e mostrar que o Nkrumah ele lutou contra o racismo, ele lutou pela independência, ele lutou contra o colonialismo, mas ele lutou contra o capitalismo. E ele lutou pela construção do socialismo em Gana, em toda a África e em todo o mundo. Então, essa iniciativa desses partidos, essa cooperação para criar uma escola de formação que vai receber jovens de todo o continente africano. Veja, não é uma escola de formação só para sul-africanos ou para jovens de Zâmbia. É uma escola de formação continental. E a Via Campesina, que é uma organização internacional de camponeses e trabalhadores rurais, também tem acompanhado, participado e dado uma modesta contribuição também nessas iniciativas de formação política no continente africano, buscando recuperar esses pensadores anti-imperialistas. Bom, tem mais alguns comentários? Isso, tem mais alguns comentários. Não sei se você vai... Bom, a pergunta mesmo só tem a da Dirce, né? Sobre o BRICS, sobre a intenção do BRICS. Mas, no geral, foram mais comentários mesmo. Tá fechado o microfone do professor. Marcelo. Ah, tá bom. Então eu vou só fazer esse comentário dos BRICS e aí a gente coloca o videozinho da fundação do Congresso lá, só para vocês sentirem um pouco da energia, da vibração, da disposição de luta desse povo heróico africano que eu tenho certeza absoluta vai conseguir recuperar o seu caminho, né, de libertação. Os BRICS foi algo que eu considero muito interessante do ponto de vista da política internacional, das relações internacionais. Foi fantástica a ideia, né, de você construir um bloco de países que tem algumas características comuns, interesses comuns, e que poderia, de fato, alterar a correlação de forças na política internacional, na geopolítica mundial, na economia mundial. Na verdade, começaram a fazer isso, né? Mas é aquilo, quando o BRICS surgiu, era uma situação, né? A China, eu diria que talvez dos BRICS, o único país que não mudou sua disposição, acho que a China e a Rússia, né? Mas a China, acho que tem tido uma posição mais ou menos parecida desde o início. Mas a China é aquilo. A política da China, por mais que a gente tenha no Brasil, e até em movimentos populares do Brasil, uma crescente admiração pelo governo chinês
e uma crescente, né, aproximação do governo chinês. Não estou dizendo que é errado fazer isso, mas todo e qualquer movimento popular em qualquer parte do mundo deve manter autonomia e independência em relação a qualquer governo, seja mesmo um governo com a qual o movimento popular tem alguma simpatia ou identidade, tem que manter um grau de independência e uma capacidade de fazer análise crítica, que sem isso, o movimento popular e o movimento da classe trabalhadora perde, né, o que tem de melhor. Então, a independência de qualquer movimento da classe trabalhadora em relação a qualquer governo é uma recomendação, é uma orientação, é algo que, sem dúvida nenhuma, é imprescindível para que a gente possa fazer uma análise crítica de todos os processos, encontrar os erros, apontar as fragilidades e limitações, denunciar as injustiças praticadas, até mesmo por governos que nós muitas vezes apoiamos, elegemos e concordamos em algumas coisas, mas é preciso ter esse espírito crítico. Nós não podemos perder, inclusive, a capacidade de fazer também uma autocrítica. Então, muita gente, às vezes, quando a gente trata da China, o pessoal elogia demais. Ah, a China hoje... eu acho que, assim, quando o BRICS foi criado, tinha o Brasil, no começo do governo Lula, o governo Lula, né, a Rússia, o Brasil e a China, elas se aliaram à África do Sul, e a Índia veio pelo seu potencial, pelo seu tamanho, por ser um país com características assim. Mas eu diria que de todos esses governos, o governo da Índia nunca foi um governo tão progressista. Hoje é um governo de direita, né, na Índia. Forças de direita e extrema-direita tomaram o poder na Índia. A China sempre está colocando como prioridade os interesses nacionais. Então, os interesses chineses vêm acima de tudo. A China faz política internacional para defender fundamentalmente seus interesses nacionais. Não que isso seja um problema. Agora, a China, ela compra algumas batalhas e deixa de lado outras. Então, a China não se envolveu de maneira contundente e não se envolverá de maneira contundente em inúmeros conflitos que estão acontecendo aqui na América Latina, por exemplo, os golpes de Estado, né? Contra Honduras, contra o Paraguai, contra o Brasil, contra a Bolívia. A China tem aquele princípio e aquela orientação de não se intrometer nos assuntos internos de determinados países. Então, a China ela vai atuar na política internacional defendendo seus interesses. O Brasil do Lula e da Dilma buscavam dar um protagonismo muito importante para os BRICS, né? Nesse período de formação inicial dos BRICS, eu acho que foi muito importante que os BRICS tentaram fazer em termos de cooperação. O problema é que não avançou muito em coisas concretas e sólidas, né, que pudessem permanecer independente de quem estivesse no governo brasileiro, né, ou no governo da África do Sul. O governo da África do Sul, quando os BRICS foram criados, a África do Sul vivia uma conjuntura. Hoje, a África do Sul vive outra. Então, você vê um distanciamento, já na época de fundação dos BRICS, havia um distanciamento muito forte entre o governo da África do Sul e as aspirações da sua classe trabalhadora e da maioria do seu próprio povo, né? Assim como no Brasil, também mesmo na época dos BRICS, né? Estou me referindo principalmente aí no segundo governo Dilma, primeiro e segundo governo Dilma, uma série de problemas estruturais não foram enfrentados aqui no Brasil. Então, criar os BRICS, fazer uma boa propaganda, fazer encontros onde saem boas resoluções que falam de multilateralismo, de cooperação, né, de construir um mundo baseado no multilateralismo, de estimular a cooperação entre as nações, de respeitar a autodeterminação dos povos e tal, tudo isso é muito interessante. Por exemplo, a Líbia, só para eu ir terminando, a Líbia do Muammar Gaddafi, em 2011, o Muammar Gaddafi disse o seguinte: quando terminarem os contratos com as empresas de exploração de petróleo e gás, que são de origem europeia,
e estadunidense não, mas tinham empresas europeias lá atuando, né, na Líbia. E tinha algum grau de cooperação com algumas empresas de transporte de petróleo e gás que eram dos Estados Unidos. O Gaddafi falou o seguinte, em 2011, quando terminar esses contratos, nós da Líbia decidimos que só vamos fazer contratos com países dos BRICS. O Gaddafi disse isso. Foi muito importante essa declaração do Gaddafi, na minha opinião. Ele estava ali percebendo que os acordos que ele havia feito em 2003 com o imperialismo estadunidense e europeu, para que a Líbia pudesse fazer parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU, para que a Líbia pudesse voltar a ter relação comercial com a Europa, né? A Líbia fez vários acordos com a Inglaterra, com a Itália, né? Com a França, com os Estados Unidos, mas aí houve uma pressão muito forte pela privatização da exploração de petróleo e gás na Líbia. O Gaddafi falou não vamos privatizar. E essa pressão fez o Gaddafi ter essa posição. O que aconteceu? Eles derrubaram o Gaddafi, mataram o Gaddafi. E o que fez a China, que seria beneficiada com o Gaddafi continuando no poder, né? O que fez a China? A China falou a China e a Rússia votaram a favor no Conselho de Segurança da ONU da Resolução 1973, que era uma resolução que dizia que dava autorização para a OTAN impedir, fechar o espaço aéreo líbio e impedir que o Gaddafi utilizasse sua aviação para atirar contra a população. Porque a imprensa estava falando isso, né? O Gaddafi está usando aviões para massacrar o seu povo. Não tem uma única foto, uma única imagem, um único vídeo da utilização de aviões do Gaddafi contra a sua população. Infelizmente, até o nosso querido amigo Carlos Latuf, né, cartunista, fez um desenho do Gaddafi sentado numa poça de sangue, num trono, dirigindo aviões, né, contra o povo líbio. Até ele foi enganado, né, pelas mentiras da OTAN e do imperialismo. Depois ele fez alguns desenhos que corrigiram essa posição, né? Mas o Gaddafi, por exemplo, ficou isolado. A China, sabe o que a China fez? A China e a Rússia aprovaram no Conselho de Segurança da ONU. Depois a China e a Rússia disseram, não, mas nós não aprovamos o ataque da OTAN contra Gaddafi, porque a OTAN usou bases na Itália para lançar suas operações e bases, navios do Mediterrâneo, para atacar a Líbia, né? Bombardear as forças do Gaddafi e as forças populares que apoiavam o governo líbio. E aí a China falou, não, mas não foi isso que nós aprovamos, a Rússia também. Mas aí sabe o que a China falou para a OTAN? Nos dê uns 3, 4 dias, porque nós temos 10 mil funcionários chineses trabalhando na Líbia e nós temos que retirar esses funcionários. A China não disse, nem a Rússia, que seria inadmissível para elas, né, o ataque à Líbia, que a soberania da Líbia não poderia ser atacada, que o povo líbio tinha que resolver seus próprios problemas. Num momento, a China e a Rússia tomaram essa decisão num momento em que a União Africana enviava para a Líbia o presidente da União Africana, que era o presidente da África do Sul. O presidente da África do Sul foi na Líbia, conversou com Gaddafi, fizeram um acordo, e a União Africana voltou para a ONU e disse, temos um acordo e um compromisso. O Gaddafi vai organizar nos próximos 6 meses um processo eleitoral, podem se formar partidos políticos, ele não será candidato, estão discutindo que talvez o filho dele saia candidato, mas ele, Gaddafi, vai se afastar na Líbia, então vamos resolver o conflito interno na Líbia de maneira pacífica, de maneira diplomática. Vamos resolver no voto. Uma eleição limpa, com presença de observadores internacionais, da ONU, né, da União Africana. Quem ganhar a eleição leva. Países como Venezuela, Nicarágua, Bolívia defenderam essa proposta. Países da ALBA defenderam essa proposta de solução política e negociada, diplomática do conflito, mas a OTAN foi para cima.
Então eu fico vendo que assim, construir articulações tipo BRICS são interessantes, mas assim, qual é a efetividade, né? Por que Brasil, por que os BRICS não se posicionaram em relação ao tema da Líbia? Por que os BRICS não tomaram outras iniciativas mais contundentes em relação ao golpe de Estado em países vizinhos aqui do Brasil, como foi o caso do Paraguai, como foi o caso da Bolívia? E agora com o Brasil governado pelo Bolsonaro, com a África do Sul governada por um presidente que não tem vínculo nenhum com nada de esquerda, abandonou aquele ideário do Congresso Nacional Africano dos anos 80, né? A Índia, direita. Putin e a China e a Rússia têm muitos problemas, e a preocupação central deles é agora a Ásia Central e o Oriente Médio, né? Vocês viram a situação do Afeganistão, né? Então, eu diria que hoje os BRICS estão muito fragilizados, né? A Rússia e a China têm outros interesses e preocupações nesse momento, né? Infelizmente. Bom, eles têm que usar a indústria bélica dos Estados Unidos para incrementar seus negócios, né? Com certeza, né? Os Estados Unidos, a OTAN. Bom, eu queria só sugerir o seguinte, que a gente pudesse terminar essa aula de hoje, Giovana e demais que estão nos assistindo aí, com uns minutinhos, 3 minutinhos, de uma belíssima canção em defesa da unidade africana, que pode ser que nós não consigamos aí entender tudo, mas eu acho que a gente vai compreender, né, qual é o sentimento que está expresso nessa canção, que foi uma canção em defesa da unidade africana, que mostra a fundação desse partido que eu desejo, né, que tenha bastante sucesso na sua luta nesse país tão querido por todos nós, que é a África do Sul. E aí, se vocês concordaram pelo que eu vi, a gente faz mais uma aulinha de África na semana que vem. Foi isso que eu entendi, né? Ninguém se opôs. Então, beleza. E aí, depois, se a gente precisar ajeitar o calendário, vocês dêem sugestão, a gente ajeita aí coletivamente o calendário. Tá bom? Então, tá aqui um presente para vocês, para ninguém desanimar, que o povo na África está se reorganizando, viu? Daqui a alguns anos, aqueles que viverem um pouco mais vão ver a volta das revoluções socialistas na África. Vai ser muito importante. Valeu, pessoal. Vou colocar aqui o vídeo. O videozinho aí. Acho bom antes só eu parar de gravar, né? Porque direitos autorais e tal. Então, eu vou parar aqui. Mas eles já nos autorizaram a usar os vídeos deles, viu, Giovana? Com eles não tem problema, não. Só para te avisar. Já parei aqui. São parceiros eles.